E eu desafio agora qualquer médico, qualquer psiquiatra, qualquer médium. Você tem que chegar a esse povo. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai mandar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. E se tiver alguma pessoa no nosso meio que diz assim, olha, eu não acredito nisso, isso é uma mentira. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? A firmeza do centro não está lá, Deixa aí, rapaz. A firmeza está lá, não está aqui. Deixa aqui, Ali nada, não adianta testar lá que você aqui. É, porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. Se você... O povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você para orar. Tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Se você acha que é mentira, então você vai vir aqui e vai testar. Vai ver, olha, isso é demônio, isso não é demônio, isso é mentira. Vamos lá, acorda, moça, vamos lá, faz isso. Vamos, faz aí, deixa. Você tem que ser um super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso. Demônio, vai aqui, vem cá. Isso. Eu peguei a vida. Oh, Deus, louco, essa palavra. Como é teu nome? Isso do lado. Então esse vai ficar do lado do nosso lado. Esse vai, ó, é isso mesmo, tudo ou nada. Vai, põe tudo lá. Em nome do Senhor Jesus. A pessoa pega o envelope e me dá o nome. Peguei 300 pessoas comigo cruzadas. Vai dar até o final do ano. É outubro, novembro e dezembro. Todo dia aparece 2.000, 3.000 na oferta. Ah, tá vendo aí? Tá vendo? Esse não tem dinheiro, esse cara aí. Ah, vê a cara dele. Você na igreja não dá nada por ele, vai lá. Entendeu como é que é? Dois, três, dorme profundamente. 1, 2, 3, dorme profundamente, nada lhe incomoda. Uma paz, toma conta de você agora. Sou Antônio Carreiro, por que é hipnose? O que é hipnose? A hipnose é eminentemente técnica, é absolutamente fácil de ser apropriado, é de uma profundidade terapêutica imensurável. Ela é usada por instinto por todos nós, todos vocês, um dia na vida, tiveram um estado de transe ou pré-transe, quando vocês estão em grandes ansiedades, grandes frustrações, grandes paixões, grandes desequilíbrios, vocês literalmente se em transe. Né? Aquele branco que dá, que não consegue ver nada, que não consegue fazer nada, é uma oportunidade que somente dá para o seu processo de pensar inconsciente e resolver seu drama. Então, portanto, a hipnose é uma ferramenta intrínseca ao ser humano, sempre existiu. A forma como você manifesta no sintoma do trânsito são expressões ou linguagens diferenciadas. Isso significa, na maioria das vezes, você liberar os seus famosos traumas. Algumas pessoas ficam com placas vermelhas no corpo, muito fortes, é outra linguagem. Outras pessoas têm crise de choro e riso, se alternam. Outras pessoas ficam em contração muscular bastante intensa, que é o que vocês viram também aqui, a tal da rigidez na palestra. Você lembra do que aconteceu? Não de tudo, assim. Eu lembro de algumas sensações, tipo, alguém conversou comigo, tava alguém que fuma, sentiu o cheiro e já o fazema. Você lembra que você virou uma ponte humana ali? Uma pedra de uns 5 quilos foi quebrada em cima de sua barriga. Não. Foi? Não lembro, não. Uma menina subiu em sua barriga. Você lembra disso?
noite é mais poderosa do que o dia. Isso aí é a sugestão pós-hipnótica. Eu dei essa sugestão, ele caiu. Então quando o cara está entrando, esses traumas saem. Em linguagem simbólica, não explícita. No caso dele, sai placa, outro cara fica se batendo, outro então, fica isso é sinal de que ele tem algum... Como todos nós, na verdade. Só que aqui é uma linguagem. Então, isso significa que ele jogando para fora essa repressão, o sintoma, que é o que sacaneia a vida dele, desaparece. É aí que está a terapia. Por isso que toda sessão de hipnose é terapêutica. Toda. Qualquer sessão de hipnose é terapêutica. Tem vários sinais e sintomas muito parecidos com a cerimônia do candomblé, por exemplo, receber o santo, o caboclo, é extremamente parecido. Eu vou dizer a você, sem medo de errar, todo e qualquer ritual, te leva a um estado de transe ou pré-transe, ou um preâmbulo de transe. E em qualquer religião você tem um ritual. Por conta disso, você tem um estado pré-hipnótico, quando não hipnótico, consumado. Tem alguns pastores que usam a hipnose de forma mais... Eles vão jurar de pé junto que não. Eu tenho absoluta convicção que sim. Se você conhece a teoria da hipnose, você sabe o procedimento dele, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Eles dão toque de chacole, faz teste de suscetibilidade, enfim. É muito fácil essa identificação, é só você conhecer a teoria. Pelo menos publicar no dia em alguma igreja, no caso evangélico, e as pessoas fecham os olhos e algumas se dizem manifestar. Isso é um tipo de hipnose? Isso não é um tipo, é hipnose explícita, sem tirar nem botar. Toda manifestação que traz no bojo um ritual, uma fé, uma crença, que acontece essas situações, é hipnose e os efeitos são hipnóticos. Toda vez que você estiver em um ritual, você vai entrar em transe, PT saudações. Nada mais é ritual do que os ritos religiosos. Portanto, você está aberto para isso. E essa onda de eu colocar a mão na testa e o cara cair se chama toque de chacô. Eu fiz ontem isso aqui adoidado. A igreja faz isso exatamente, sem nenhuma diferença. Para que você possa ter ideia razoável do que acontece na igreja, eu tenho no YouTube uma página que chama Hipnose e Religião Interroga. Aí vai aparecer os pastores fazendo exatamente o que eu fiz aqui, sem tirar nem botar. Só que eu não sou religioso. E eu na minha pesquisa, obviamente, eu também tive que ir às religiões. Eu até mostro onde está a hipnose em todas elas, em todas, sem exceção. Na igreja, normalmente você tem o pastor, que é um orador, e com certa eloquência, porque há uma expectativa no que ele fala, embora eu não concorde com nada que ele fale, mas há uma expectativa. Dela, nos filhos dela, todos eles sejam amarrados e trazidos aqui acorrentados. Isso mesmo. Tem os obreiros que ficam na lateral, né? E invariavelmente ali vai acontecer tudo que você tem previsível e claro na hipnose. Se a pessoa for muito suscetível, a primeira reação dela será travar a musculatura toda. Você viu aqui ontem com algumas, eu provavelmente hoje você vai ver isso bem mais acentuado. Trava toda a musculatura, entre rigidez. Essa rigidez é um sintoma de hipnose. Travou. Faz o queixo aí! Faz o queixo agora! Como é teu nome? Segundo, se ela for muito suscetível, vai virar o olho todo, né? Já fica com cara de demônio, né? Agora fica meio complicado. Aí o obreiro entra em ação. É ele que primeiro induz. Ele vai aplicar um troço chamado judô japonês. Você vai entrelaçar os dedos aqui na boca da cabeça, apertar isso e apertar sobre as orelhas. Se você tiver não vai, mas não vai, eu fizer isso, você foi. Tranquilo. Isso é uma técnica usada pela escola russa. E aí ele vai fazer esse judô japonês e traz essa figura até o pastor. Bota lá. Depois traz outro. Depois traz outro.
logo logo você vai ter uns 20 endemoniados, né? E aí o pastor, que agora assume, ele pega geralmente no cabelo, né? Traz e diz assim, aí ele vai demonstrar. Ele vai fazer exatamente essas perguntas. Vem cá, demônio. Já chamou, já está induzindo, né? O que é que você quer fazer na vida dela, demônio? Ele não está perguntando se demônio, ele está induzindo. E aí é óbvio que nenhum demônio faz alguma coisa que preste na vida de alguém. A resposta imediata é bem rápida e conclusiva. É uma roubar com a vida dele, eu quero matar ele. Aí, ele vai fazer uma série de induções, reforçando a ideia do endemoniamento, para logo depois praticar o exorcismo. Isso tudo foi muito praticado há 250 anos por um padre jesuíta chamado Geisler, que se repetiu nos anos 70 com MacNutt, também da Igreja Católica, e que depois entrou na Renovada e que depois se espalhou pelas evangélicas. Todas as igrejas sempre manifestaram essa situação. Agora ele vai dizer, ele vai sugerir indiretamente para essa pessoa, entre aspas, endemoniada. Então ele fala como se estivesse falando para a plateia. Ele vai dizer, tá vendo? O demônio está roubando com a vida dela. Como é seu nome, demônio? Como é seu nome, demônio? Eu já induzi, eu quero só a resposta. Dentro do referencial histórico que essa pessoa tem, ela vai jogar o nome. Seria a resposta para aquela sugestão que para ela vale convicta porque ela está sem crítica, né? Portanto ela está inconsciente, está sem crítica. E aí responde, né? O nome vai desde de entidades ditas de candomblé ou de umbanda, ou seja lá do que for, depende muito da cultura de quem está ali. E aí o cara diz, acabou com 7 pés, está falado. Vem cá, demônio, vem cá. Sabendo o quê? Como é o seu nome? Maria Mulamba. O professor continua o show. Seleciona outras pessoas da plateia. A sua mente agora vai fazer você realizar uma viagem. Vocês são o sultão e as odaliscas. O sultão toca e a odalisca dança. O professor está mostrando a seus alunos que qualquer um pode ser movido por sugestões. Em outras palavras, todos podemos ser vítimas da hipnose. Ele convida seus alunos a assumirem uma outra personalidade. Ele é um escritor mexicano que acabou de matar a mulher. A transformação é impressionante. Só num transe profundo os olhos ficam assim. Você agora vai conversar com uma pessoa que está muito interessada em saber de sua vida. E você responderá a ela como se a mim estivesse respondendo. Você pode contar para mim o que você escreveu? Eu matei minha mulher. Você matou sua mulher? Matei. Por quê? Porque ela escrevia. Porque ela escrevia? Escrevia de mim. A voz de comando do mestre retorna e tira o aluno do transe. 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiquei com medo de você quando eu cheguei aqui. Medo por quê? Porque você ficou bravo, você disse pra mim que não queria que eu lesse seus textos. Você se lembra disso? Não lembro não. Eu falei de sua. Eu escrevo uma letra de forma. Você não escreve assim não? E como é que é esse texto? Eu não consigo ler esse texto. Se pudesse ler pra mim? Com a primeira punhalada, fiz um corte transversal no alto do peito de Tâmara. Sabe quem é Tâmara? Não. Eu já tive uma amiga na escola que chamava Tamara, mas nunca dei um corte transversal no alto do peito dela. Para eu tirar alguém aqui de transe, ontem, eu fiz aquela contagem de 1 a 10, né? O pastor faz alguma coisa parecida. Ele vai segurar pelo cabelo e vai dizer, agora eu vou tirar porque só Cristo vivo da minha igreja é capaz, e bambambam, caixa de fósforo. E aí ele começa, segura a cabeça e fala assim, sai demônios. Esse equivale a 1 a 10. Vou contar mesmo? Tudo que você vê, não é bem liturgia, porque de fato essas igrejas já não tem liturgia, mas tudo que você vê nessas sessões é absolutamente análogo ao que se faz em hipnose. E você pode fazer hipnose totalmente desassociado de qualquer conceito religioso.